Shabbat Shalom. Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal parlatório do Fim Eventos Finais, onde tratamos de assuntos relacionados com escatologia, ou seja, eventos relacionados com o fim dos tempos e a volta de Jesus. Aqui estudamos também as Parashot, que são porções da Torá, os 5 livros de Moisés que vai de Gênesis a Deuteronômio, dentre outros temas de relevante importância. Hoje falaremos um pouco sobre a Parashá ou porção Tetzaveh com a abordagem no conceito de comandar, ordenar, pôr em ordem. Vamos então a esse importante estudo. Baruch Hashem, bendito seja o nome. Na Parashá de hoje abordaremos os seguintes tópicos. O azeite puro. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. As vestes sacerdotais. Purim e Tumim. A lâmina de ouro puro. O sacrifício e as cerimônias da consagração. O altar de incenso. E por fim o resgate da alma. Vamos juntos pelas páginas da Bíblia. O candelabro. A Parashá inicia com Moisés sendo orientado por Deus a comandar e orientar Arão e ao povo em abastecer a menorá, que é um candelabro feito de ouro em uma só peça, como também orientações da forma correta de abastecê-lo, pois o candelabro estaria dentro do tabernáculo, sendo a representação do próprio Deus que trouxe luz ao mundo, conforme escrito no livro de Gênesis capítulo 1 verso 3. O candelabro também é uma representação de Jesus, como está escrito: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Evangelho de João capítulo 1 verso 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Evangelho de João 9 verso 5. O candelabro é também uma representação de nossas vidas quando nos fazemos luz no mundo, como está escrito: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 14. A Parashá segue com a escolha de Arão e seus filhos como sacerdotes, a saber, Arão como sumo sacerdote, e Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar como sacerdotes. O Senhor também descreve as vestes ricas em detalhes e simbologias que eles deveriam usar durante o serviço do tabernáculo. Deus descreve o tecido, a finalidade, os adornos e uso no serviço. Nas vestes sacerdotais, Êxodo 28, encontramos os mesmos elementos descritos pelo profeta Isaías. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Livro do profeta Isaías capítulo 61 verso 3. Temos o resplendor de glória dada pelo Senhor, o óleo do Espírito Santo para mantermos aceso o candelabro que há em nosso tabernáculo de carne, vestes de louvor, e tudo isso para sermos árvore de justiça como a acácia que foi utilizada na construção do tabernáculo. As vestes também identificam a santidade daquele que a usa, conforme escrito em Êxodo 28 verso 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes para Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Êxodo capítulo 28 verso 3. Os Coanim, sacerdotes, comuns vestem 4 tipos de vestimentas, enquanto que o Kohen Gadol, sumo sacerdote, veste 4 vestimentas a mais, ou seja, o sumo sacerdote veste 8 vestimentas, uma por cima da outra. As 2 pedras de Urim e Tumim. No peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras preciosas engastadas, encaixadas na disposição de 3 por 4. Sobre cada pedra estava escrito o nome de uma das 12 tribos, ou se preferir, dos 12 filhos de Jacó segundo a ordem de seu nascimento. Quando o povo de Israel precisava consultar Deus sobre um determinado assunto, essas letras se iluminavam, formando sentenças, a fim de transmitir a resposta de Deus. A placa também portava os nomes dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e das tribos, para servir como lembrete do mérito dos antepassados e das tribos. O peitoral foi feito de tal modo que era dobrada ao meio, formando um bolso. Neste bolso Moisés inseriu um pergaminho sobre o qual escreveu o nome indizível de Deus, composto de 72 letras. Esse pergaminho fazia com que as pedras brilhassem, criando assim a resposta à pergunta que foi feita. Com a pedra de Urim, raiz da palavra Or, que significa luz, as letras se acendia e cabia ao sumo sacerdote a interpretação.
com a pedra de tumim indicava que a resposta era final e inalterada, ou seja, perfeita. A lâmina de ouro puro. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Livro de Levítico capítulo 8 verso 9. Entre as vestes do sumo sacerdote estava a mitra, feita de linho fino e com uma placa de ouro na qual estava gravada a inscrição Santidade ao Senhor. A mitra era usada para cobrir a cabeça do sumo sacerdote e simbolizava sua consagração ao serviço de Deus. Com a mitra o sacerdote declarava que existia uma cobertura sobre ele, o Senhor. A lâmina de ouro declarava que os seus pensamentos eram santos diante de Deus. Dessa forma ele poderia entrar no Santo dos Santos no dia de Yom Kippur uma vez por ano para pedir a Deus perdão por todo o povo de Israel. A Parashat Etzav também inclui as instruções e comandos detalhados de Deus para a iniciação de 7 dias de consagração de Arão e seus 4 filhos, a saber, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para o sacerdócio, como também no serviço do tabernáculo conforme escrito no livro de Êxodo capítulo 29 verso 35. A Parashá também fala da construção do altar de ouro sobre o qual o Ketorê, incenso, era queimado como descrito em Êxodo 30 verso 10. O altar era feito de madeira de acácia e forrado de ouro. No topo tinha um sobressalto e na lateral tinha 4 argolas também em ouro para carregá-lo utilizando uma haste de madeira de acácia revestida de ouro. O incensário era aceso com incensos aromáticos de especiarias a cada manhã e tarde no mesmo momento que as lâmpadas da menorá fossem acesas. Esse era o incenso contínuo perante o Senhor por suas gerações. Assim como o sacrifício contínuo, o incenso contínuo tem significado para as nossas vidas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6 verso 19, o apóstolo Paulo revela que somos templo do Espírito Santo. Logo, assim como o tabernáculo temos serviços a apresentar a Deus todas as manhãs e tardes, quer seja de sacrifício que é a nossa adoração e louvor, quer seja de oração e intercessão como incenso suave para Deus. O importante é que saia de nossas vidas todas as manhãs e todas as tardes 2 colunas diante de Deus, a saber, uma de adoração, sacrifício e a outra de oração, incenso. Dessa forma sairá do nosso tabernáculo de carne as 2 colunas que saía do tabernáculo no deserto, que é uma figura do tabernáculo celestial que é Jesus Cristo. Quando levantamos ao Senhor nossas mãos em adoração e intercessão, estamos declarando diante da Sua Majestade que somente Ele é digno para receber as 2 colunas do altar de sacrifício e do altar de incenso que saem do nosso tabernáculo de carne, ou seja, da nossa vida. O resgate da alma. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, deste ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Êxodo 30 versos de 13 a 15. Algo interessante nesse sacrifício é que Deus estabelece que diante dele todos são iguais. Tanto o rico como o pobre, todos são iguais, pois todas as almas ascenderam pela fagulha do Espírito de Deus. A alma não tem mérito, o mérito é exclusivamente de Deus. O valor era a metade de um ciclo, não chegava a ser nem um ciclo. O ciclo hoje transformado de shekel, a moeda de Israel, para o real do Brasil equivale a R$1,34, sendo sua metade R$0,67. Com essa oferta Deus livra Israel das pragas pelo resgate das suas almas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, e maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas 3 verso 13. Cristo resgatou a nossa alma, nos resgatou a todos de uma só vez para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Carta aos Gálatas capítulo 3 verso 14. Um só sacrifício por todos nós para que sejamos livres da perdição. Não há rico nem pobre, nem judeu, nem samaritano e nem gentio, mas todos somos iguais e fazemos parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. O estudo das Parashó e por conseguinte da Bíblia nos levará para fora do deserto da existência humana até encontrarmos o Senhor no Sinai, onde Ele se revelará para nós.
Assim terminamos mais uma Parashá. Baru Atah Hashem. Bendito seja o nome. Shabbat Shalom e até a próxima semana querendo Deus. Shavua Tov. Boa semana.